Graça e paz, gente. Estou aqui para falar uma palavra de Deus para vocês nesse dia, em nome de Jesus. E essa palavra que eu vou estar falando para vocês está em Marcos, capítulo 11, o versículo 12. Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse a figueira que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os seus discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca, desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: Olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Assim como Jesus falou para a figueira, para ela não dar mais frutos, né? Ou seja, para ela secar. Assim também, se nós crermos na palavra de Deus, em Jesus, nós também podemos aquilo que Jesus fez. Por quê? Seja enfermidade, algum problema, alguma situação que a gente esteja passando na nossa vida, com a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, isso pode, em nome de Jesus, se for de acordo à vontade de Deus, pode ser retirado da nossa vida, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ele diz que tudo é possível para aqueles que creem em Deus, aqueles que creem na palavra de Deus, e nós devemos liberar a palavra, né? Falar a palavra de Deus ao nosso favor, em nome de Jesus, e se for a vontade de Deus, aquilo vai acontecer em nossas vidas. Jesus vai continuar: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram. Então isso será feito. Então, quando a gente fala a palavra de Deus, quando a gente crê na palavra de Deus, em Jesus, e a gente fala para o monte: saia daí e ergue-se no mar, ele tem que sair, em nome de Jesus. Isso é enfermidade, isso é problemas, né, que acontecem nas nossas vidas. E vem para tirar a nossa paz, em nome de Jesus. Então a gente pode sim liberar uma palavra sobre aquela situação, em nome de Jesus. Se a gente crê, isso pode ser sim que seja feito em nossa vida. Por que eu falo pode ser que sim? Porque depende, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai acontecer. Então depende do que você tem pedido para Deus. Depende do que está no seu coração, o que você tem pedido, né, para Deus, que Deus faça em sua vida. Então aí, dependendo do que a gente quer, é que vai acontecer, né? Dependendo se Deus, ele quiser. Aí continuando. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Bem forte esse versículo, né? Que Jesus vai falar assim: se a gente orar e pedir alguma coisa para Deus, a gente já tem que crer que aquilo já está nas nossas mãos, já foi entregue, né? Então ali será dado. Então, se eu creio, aquilo vai acontecer, em nome de Jesus. Aí tem a outra parte que fala assim, no versículo 25. E quando estiverem orando, perdoe os que ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoares outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Então, Jesus, ele coloca isso bem claro, né? Vocês podem pedir, vocês podem crer, e isso será realizado nas suas vidas, né? Aquilo que vocês pedirem de acordo com a vontade de Deus. Mas se vocês não perdoarem, o pecado de vocês não serão perdoados. Então, isso aqui é uma coisa bem séria, né? E Jesus, ele fala lá na oração do Pai Nosso, ele vai deixar bem claro que se a gente não perdoar,
não seremos perdoados. Então, essa é a regra, né? Para que os nossos pecados venham a ser perdoados, devemos perdoar. Então, e quando a gente perdoa, a gente também recebe, né, de Deus aquilo que a gente quer, porque o coração fica aberto para receber a bênção de Deus. Quando Deus dá, né, a bênção dele, o nosso coração está livre, em nome de Jesus, para receber a nossa bênção, e a gente transborda para as outras pessoas também, né? Em nome de Jesus. Então a palavra foi essa e eu espero que vocês tenham gostado, em nome de Jesus. E também, gente, eu quero falar para vocês o ato de profetizar, né? Porque às vezes a gente fala tantas coisas ruins a nosso respeito, né? E isso acaba atingindo a nossa vida, né? Então, tudo que a gente fala, ele pode acontecer. Então, tá bem aqui dentro dessa palavra, né? Jesus, ele falou para a figueira e a figueira secou. Então, muitas das vezes a gente tá falando coisas ruins da nossa vida ou da vida da nossa família, e está acontecendo mesmo, porque a palavra, ela tem poder. A palavra de Deus é bem clara quando diz que da boca, né, saem bênçãos e maldições. Então, da nossa boca ela pode sair bênçãos para a nossa vida ou maldição para a nossa vida. Então, a gente tem que escolher todos os dias falar coisas boas, profetizar coisas boas sobre a nossa família, para que as coisas venham acontecer de acordo com aquilo que a gente quer, né, para nós, e de acordo com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que a gente venha ser bênção aqui nessa terra, ser sal, ser luz, em nome de Jesus, né?